Olá, queridos alunos do sexto ano. Eu percebi que tem alunos que estão com dificuldade na potenciação. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para ver se eu consigo tirar um pouquinho as dúvidas de vocês. Na verdade, serão 2 vídeos, tá? Um eu vou explicar um pouquinho da potenciação, depois eu vou explicar as expressões com potenciação e depois um pouquinho de radiciação também, tá? Olha só, pessoal. Primeiro, só para relembrar o que é potenciação: multiplicação de fatores iguais. Quando eu falo em fator, eu falo em multiplicação. Lá no primário, quando vocês estavam lá no primário, a professora fazia assim, ó, 2 vezes 2. Daí elas diziam para vocês, qual é o nome desse aqui? Na continha, na operação, vocês diziam fatores, né? Então, é multiplicação de fatores iguais. Então, aqui, quem vai mandar aqui? Quem vai mandar é o pequeno, tá? O número pequeno, o expoente. Esse aqui ele é chamado de expoente, tá? Acho que dá para ler, né? Expoente. O grande, ele é chamado de base. Então, o expoente vai mandar na base. Ele vai dizer quantas vezes a base será repetida. Aqui tem o número 3, então a base será repetida 3 vezes por ela mesma. E daí você vai fazer aqui, ó, 2 vezes 2, você sabe que é 4. Você vai pegar a resposta e vai fazer vezes 2 novamente, que vai dar 8. Tá? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui de novo, o expoente é o 2. A base é o 3. Quem vai mandar? O expoente manda no grandão. Então, ele vai dizer, olha, você tem que ser repetido 2 vezes por você mesmo. Então, eu vou repetir o 3 2 vezes. Eu vou dizer 3 vezes 3, 9. Tá? Aqui, 3 ao cubo. Apesar de serem iguais, o pequeno manda no maior. Ele vai dizer que vai ter que repetir o 3 vezes. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. É esse número aqui que é a potência. Tá ok? Então, essa é a primeira parte. O 3 é o expoente, o 2 é a base. O pequenininho é o expoente, 2 é base. O pequeno manda no grandão. Ele diz quantas vezes eu tenho que repetir o grandão, certo? Como se lê isso? 3 elevado ao quadrado. 3 elevado à segunda potência. Ou 3 elevado ao quadrado. Gente, esses dois números expoentes, 2 e 3, são expoentes especiais que a gente fala. Porque são os únicos que têm nomes diferentes, tá? Então, eu tenho 3 elevado ao quadrado, ou pode ser 3 elevado à segunda potência. Por que ao quadrado? Aqui, ó. Vou explicar para vocês. Porque todo número elevado ao quadrado, ele vai sempre formar um quadrado perfeito. Todo número, repetindo, todo número elevado à segunda potência, ele vai formar um quadrado perfeito, certo? Então, assim, olha só, 3 ao quadrado, e vai botar 1, 2, 3, e vai preencher com 3 aqui, certo? No momento que você fazer 3 vezes 3, ele vai ficar com 9, e isso vai formar um quadrado
Perfeito. Por isso, elevado ao quadrado, tá? O 2 elevado ao cubo, toda vez que for elevado à terceira potência, ele pode ser chamado assim, ó, 2 elevado à terceira potência ou 2 elevado ao cubo. Quando for elevado à terceira potência, pode ser chamado de cubo. Por que será? Porque ele vai formar sempre um cubo, tá? Esse cubo tá meio tortinho aqui, mas dá para entender, tá? Depois eu vou mostrar um outro cubo aqui para vocês vão conseguir entender. Então, 3 elevado ao cubo. O que eu vou trabalhar quando for quando for ao cubo? Eu vou trabalhar a largura, a altura e vou trabalhar também o comprimento, a profundidade. Quando eu falo em profundidade, eu tô falando em cubo, tá? Nesse caso aqui, certo? Então, 3 vezes 3 vezes 3, aqui dentro vai ter 27 quadradinhos desses, tá? Que é o cubo mágico de vocês, ó, é o cubinho mágico de vocês. Se eu for trabalhar só com a primeira face, ó, é 3 vezes 3, dá 9. Formou um quadrado, tá? Isso se eu fosse fazer 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado, é 25. Vai formar também o quadrado, tá? Sempre quando o expoente for 2, ele vai formar um quadrado. Quando o expoente for 3, ele vai formar o cubo, tá? O que acontece, ó? Aquele que eu desenhei tá mais ou menos assim, ó, para vocês poderem enxergar a altura, o comprimento e a profundidade, tá? Vamos supor que esse cubo aqui teria 5 pecinhas assim, e 5 assim, e 5 na profundidade. Também ia formar o cubo. Se fosse 13, ia formar o cubo. 5 elevado ao cubo, 125, tá? Então, aqui, no caso, nós temos o 13. Então, quer dizer que eu tenho 27 quadradinhos desses aqui na composto. Lá dentro, tá? A formação dele é de 27 quadradinhos, tá? Então, toda vida que for ao elevado à segunda potência, vai formar quadrado. Sempre quando for elevado à terceira potência, vai formar um cubo, tá? Não importa a base, não importa o número que tá aqui embaixo. Se ele tiver elevado à terceira potência, vai formar um cubo. Aqui, não importa a base, se ele tiver em segunda potência, ele vai formar o quadrado. Por isso é chamado, são dois expoentes especiais que a gente chama, tá? Que pode ser chamado de duas maneiras, que nem quando for 3, pode ser elevado à terceira potência ou ao cubo. Quando for 2, segunda potência ou quadrado, tá?